Pessoal, a segunda questão que eu havia deixado para vocês era para vocês pesquisarem também e me explicar como que era a condutibilidade, desculpa, elétrica de cada ligação. Ligação iônica, ligação covalente e a ligação metálica. Então vamos lá. A primeira questão era sobre a ligação iônica. Primeiro, o que faz parte de uma ligação iônica? Só para relembrar com vocês. A ligação iônica é a ligação entre um metal e um não metal. Ou seja, um vai perder e o outro vai ganhar. Normalmente, os metais eles tendem a perder elétrons, cargas, e os não metais tendem a ganhar, a receber elétrons. Então, o que acontece? Aqui eu coloquei um exemplo, eu vou tentar mostrar para vocês na lousa para ficar mais claro. Eu coloquei o exemplo do NaCl, que é o sal de cozinha, na ligação iônica. Que eu coloquei ligação iônica, o NaCl. O que acontece com o NaCl? O sódio, ele tem um elétron na última camada e o cloro, ele tem 7 elétrons na última camada, 7 elétrons, que eu mostrei com os pontinhos aqui. O que são elétrons? São cargas negativas. Quando eles estão numa ligação iônica, eles estão aqui ligados através do elétron do cloro com o elétron do sódio. Se eu pegar o sal de cozinha e colocar em água, eu vou dissociar. O que é dissociar, pessoal? É quebrar esta ligação. Vou mostrar para vocês aqui, deixar mais claro. Aí, o que aconteceu aqui? O sódio está de um lado, o cloro está do outro. Esse pontinho aqui, essa estrelinha, é o elétron que era do sódio. Como ele tende a perder, o cloro roubou esse elétron dele. Então, o que acontece? O cloro tinha 7, agora o cloro tem 8. Ele está instável porque precisa sair esse elétron para ele ficar estável. Ele não comporta 8, ele só comporta 7, mas ele roubou o elétron do cloro. Do sódio, desculpa. E o sódio também está instável, por quê? Porque ele precisa do elétron dele de volta. Quando você dissocia o sal de cozinha em água, acontece isso. O sódio perde e fica positivo. Tô precisando de volta. O cloro, ele recebe o que não era dele, ele fica negativo. Precisa que se retire um para ele se estabilizar. Os dois estão instáveis. Então, os dois estão gerando carga. Sempre a ligação iônica, ela é uma excelente condutora de corrente elétrica porque tem cargas positivas e cargas negativas na quebra da ligação. Então a gente pode considerar que a ligação iônica, ela é sempre uma condutora elétrica, uma vez que quando você dissocia aquela ligação, quando você quebra a ligação, um vai receber e o outro vai perder. Então vai gerar carga positiva e carga negativa, ok? Na ligação covalente, pessoal, eu também pedi para vocês falarem como que é a condutibilidade elétrica nas ligações covalentes. O que acontece na ligação covalente? É a ligação de dois não metais. A iônica é metal com não metal. A covalente é só não metal. Então, o que vai acontecer? Não vai acontecer perda nem ganho de elétrons, porque eles vão compartilhar o mesmo elétrons. São dois iguais, são dois da mesma classe, são dois do mesmo grupo. Os dois são não metais. Então, não tem quem é mais forte, quem é mais fraco, quem perde, quem ganha elétrons, porque eles vão compartilhar o mesmo elétron. Aí, eu coloquei aqui na lousa o exemplo do cloro que a gente usa em casa, o cloro de uso para lavagem de roupas, enfim, para desinfetar. O cloro, a molécula de cloro são dois cloros, dois átomos de cloro, um ligado ao outro. E eles são iguais, são idênticos, têm a mesma quantidade de elétrons na última camada. Então, o que acontece? Eles vão compartilhar. Ninguém é mais forte para roubar e ninguém é mais fraco para perder. Então, a classificação da ligação covalente, ela não produz corrente elétrica. Sempre que tem uma ligação covalente, não tem condutibilidade elétrica, é zero. Os isolantes, a gente coloca o nome como isolante, não conduz corrente elétrica, porque não há perda e não há ganho de elétrico. Vou tentar mostrar para vocês aqui na lousa.
O exemplo do cloro, pessoal, ligação covalente. Esse cloro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons na última camada. Esse cloro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons na última camada. Eles estão compartilhando um elétron, assim cada um fica com 8. Esse cloro tem 8 e esse cloro também tem 8, porque eles compartilham o elétron. Não existe quebra de ligação. E o que vai acontecer? Não há condutibilidade elétrica. Se não há quebra da ligação, não há condutibilidade elétrica. O cloro, eles estão compartilhando. Ninguém perde e ninguém ganha. Eles compartilham o elétron deles, tá bom? Agora, falando um pouquinho de ligação metálica, o que acontece? São dois metais. 2 ou mais metais. Na ligação metálica são 2 da mesma classe, 2 do mesmo grupo ou mais ligados um ao outro. Na verdade, eles não estão ligados. Sempre os metais tendem a perder elétrons. Eles têm facilidade de perder elétrons, eles são fracos nessa parte aí de elétrons. Então, sempre a última camada dele, a intenção é de perder os elétrons da última camada. E ali eu tenho 2 ou mais elementos químicos, metais, compartilhando o mesmo espaço. Então, a ligação metálica, ela existe porque eles compartilham dentro de um mesmo espaço, dentro de uma nuvem, por exemplo, os elétrons um do outro. Porém, não tem aquele que vai ganhar e nem aquele que vai perder, porque não são opostos, eles são dos mesmos, mas todos têm a mesma característica, todos tendem a perder. Então ali tem muitos íons para ser perdido, muitas cargas positivas ali dissociadas naquela solução ou naquela situação, naquele composto, aonde todos tendem a perder elétrons. Eles estão compartilhando o mesmo espaço, então todos estão propícios a perder elétrons. Se todos estão propícios a perder elétrons, tem cargas ali, tem corrente elétrica ali. Então, por isso que eles são excelentes condutores de corrente elétrica, porque eles estão propícios a perder os elétrons deles, eles estão compartilhando, o mesmo espaço, e ali tem muitas cargas que estão assim se oferecendo a perder os elétrons dela. Vou mostrar para vocês como que fica. Dei o exemplo do ferro. Por exemplo, uma liga metálica aí, feita de vários ferros. Aqui eu coloquei 2 átomos de ferro. Eles têm 2 elétrons na última camada cada um. É claro que aqui numa liga metálica tem vários átomos junto dentro desse espaço. Aqui eu coloquei só 2 para vocês entenderem. Esses 2 elétrons estão aqui livres, esses 2 elétrons estão livres. Eles estão compartilhando o mesmo espaço, que seria da liga metálica. Tanto esse tende a perder, quanto esse tende a perder. Se eu colocar, por exemplo, aqui um átomo de cloro aqui perto, o átomo vai puxar os elétrons desse ferro e desse ferro. Os dois vão perder. Aqui só tem ferro. Então, eles estão compartilhando o mesmo espaço e tem cargas livres, íons livres, elétrons livres desse ferro e elétrons livres desse ferro, pronto para serem perdidos. Então, o que acontece? Aqui eu tenho um campo magnético, eu tenho um campo de carga elétrica, ou seja, eles são excelentes condutores elétricos, as ligações metálicas, porque eu tenho muitos elétrons soltos aqui, muitos elétrons dissociados aqui, e eles estão compartilhando o mesmo espaço. Então não tem quem é mais forte e quem é mais fraco, porque os dois são do mesmo. O que tem é que as características são as mesmas. Os dois são fracos. Os dois tendem a perder elétrons. E o que vai acontecer? Se eu colocar um metal aqui, eles vão perder esses elétrons deles. Então eles estão com cargas sendo oferecidas. Então ali ele é um excelente condutor de corrente elétrica, porque eles têm cargas para serem ofertadas. Eu espero que tenha ficado claro para vocês essa parte do que é uma ligação metálica, uma ligação covalente dativa. Espero que tenha ficado claro para vocês o que é uma ligação iônica e que fique claro para vocês aí a condutibilidade elétrica de cada um, tá bom?